Bom, vou voltar lá ao relatório de inspeção nacional de hospitais psiquiátricos. E aí é bem forte a parte em questão de gênero e também de intolerância religiosa, né? A discriminação que há nestas 40 instituições que foram analisadas e visitadas pelo Ministério Público. Por exemplo, aqui, algumas mulheres internadas se queixaram do fato de pessoas com questão relacionadas ao uso de álcool ou drogas serem tratadas junto com pessoas de diagnóstico de outros transtornos mentais, e ainda algumas mulheres que se queixaram que foram internadas por motivações outras, que não sua proteção e cuidado somente, mas sim por interesse de parentes a ter acesso a seus bens. Isso lá no Hospital Psiquiátrico Espírita Bezerra de Menezes, de Presidente Prudente, interior aqui do estado de São Paulo. Em um outro instituto, foi mencionado que no setor feminino há menos atividades do que no setor masculino. E qual foi a resposta do pessoal lá do instituto? As mulheres teriam menos condições de participarem das atividades, por isso que a ala masculina tem mais atividade do que as mulheres. Instituto Bezerra de Menezes, Espírito Santo do Pinhal, também aqui no estado de São Paulo. Então, o Ministério Público aqui encontrou, então, uma série de pessoas que estão passando por dificuldades, por questão de preconceito, por questão de assédio, em muitos casos até estupro, nestas 40 instituições que deveriam cuidar, né, da parte psiquiátrica e deveriam cuidar com mais zelo dos seus pacientes que foram lá em busca de auxílio ou de uma possível melhora para poder se reintegrar depois à sociedade, mas não é o que está acontecendo. É aquele efeito cascata, né? Quando a gente volta a falar da nossa insuficiência moral. Então, como a gente vive num país de preconceitos, ainda onde há muita discriminação, né, da mulher, e se for mais a fundo a pesquisa, aí você vai ver que a mulher negra ainda sofre mais ainda, com certeza. Né? Como em todos os setores da sociedade, a gente ainda vive, né? Ainda que em alguns lugares de forma velada, mas ainda impera muito o machismo, né? E todos os preconceitos e tudo isso é reflexo da nossa falta ainda de evolução, mas estamos aqui para isso. E para nós espíritas, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né? Então, se a gente está envolvido com essas instituições, é fazer sempre o nosso melhor, né? Se a gente não está envolvido fisicamente, mas somente mentalmente, como estamos fazendo hoje, nos ligando a essas entidades de tratamentos, mandar boas vibrações, né? Orar para que esses profissionais possam se doar da melhor forma possível. Pedir, né, para a espiritualidade amparar esses espíritos que se encontram nessas condições ainda lá, né? Que se encontram nessa situação de desamparo, de toda sorte, né? Porque a pessoa reencarna com uma difícil missão de viver com essas limitações, né, da inteligência, e ainda sofre todo tipo de abuso daqueles que deveriam ampará-las, né, e protegê-las. Então, nós espíritas vamos vibrar para que essas pessoas possam encontrar espíritos que as ajudem a passar por essa fase, né, porque é uma fase, é transitório também, né. Depois no relatório tem a questão aqui de intolerância religiosa, né? Cultos católicos, cultos protestantes e também reuniões da doutrina espírita, onde as pessoas são obrigadas a participarem. Quem não participa, até um dos usuários falam aqui, leva uma espécie de cartão vermelho, né? Já fica marcado dentro da instituição. E aí o Ministério Público fala aqui da Constituição, que assegura como direito fundamental a liberdade de religião, reconhecendo o Brasil como um país laico que, de outro modo, não exime de propiciar a seus cidadãos compreensão religiosa, proibindo a intolerância e o fanatismo, bem como oportunizando o exercício dos direitos concernentes. De 5 relatos que tem aqui, um fala de
de um culto católico, que obriga os usuários, outro de um culto evangélico e 3 espíritas. Bom, obrigar alguém a participar de um culto espírita, para mim, já não é espírita. Está faltando entendimento da doutrina aí. Está faltando... Imagine você, Cláudio, que esse pessoal acha que ao colocar a pessoa ali no culto espírita é para ajudar no processo de desobsessão, vai. Você vai forçar a pessoa? Vai dar um cartão vermelho para ela? Sendo que você sabe que não precisa da presença da pessoa no culto? Olha o absurdo. Uhum. Então, na verdade, essas pessoas não são espíritas. É isso que me deixa mais triste. Usar um nome, inclusive, de entidades aí para colocar nos hospitais. Bezerra de Menezes, André Luiz. Sabe? Pelo amor de Deus. O que é isso? Está faltando estudo, né? E está faltando Kardec para esse pessoal aí. Uhum. Essa que é a verdade. Está faltando... Então você imagina que você vai colocar um ente querido seu numa instituição que você confia. Não, é uma instituição espírita, teoricamente, deveria ser uma instituição de confiança. Não que as outras não sejam. Mas dentro das suas crenças, você coloca, e depois você vê esse tipo de atitude das pessoas. Pelo amor de Deus, né? De novo, são as pessoas. Você não pode, por exemplo, culpar, né, a presidência ou quem sabe lá da instituição, porque talvez nem saiba o que está acontecendo, apesar de que deveria saber. Né? Vou tentar dar um exemplo mais simples. O Manuel Bento tem uma diretriz lá de tratar as pessoas com carinho, com respeito, com atenção. Se um assistido vai e trata alguém de forma desequilibrada, a responsabilidade não é da instituição, porém ela tem que saber o que está acontecendo. Sim. Então eu sou informado dessas coisas. E aí a gente toma algum tipo de atitude. Só que a gente só vai tomar atitude depois que... investigar, né? que aconteceu, tá certo? Agora, pelo amor de Deus, né? Nesse nível aí, significa Cláudio, que realmente está largado, né? Esse estudo, né? Assim, me ocorreu uma situação que eu acho que é importante a gente falar, aquela questão sempre do direito de resposta, A gente né? tem 2 minutos. Tá? Então a gente precisa sempre a gente tem que ter um equilíbrio, né, nesses julgamentos. Sim, está aberto aí as pessoas, né, a gente responderem. está falando aqui um resultado de uma pesquisa, de um livro, mas pode ser uma também de uma parte só, né? Precisamos ouvir sempre os dois lados. O estudo Hospitais Psiquiátricos no Brasil, Relatório de Inspeção Nacional, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho, que foi lançado no dia 2 de dezembro em Brasília, né? O Diretoria-Geral Rogério Giannini, Ana Sandra Fernandes Nóbrega, Pedro Paulo Bicalho e Norma Celiane Cosmo, e mais outros membros aí do Procurador-Geral do Trabalho, chefe de gabinete, quem mais aqui? Vice-Procurador-Geral do Trabalho. Tem muita gente aqui boa e grande, né, dentro da questão aí, promotores e por aí vai. Né? Então é um estudo sério, né? E sério que foi feito aí no Brasil. Valeu, Edson. 13 segundos para encerrar o programa. Eu só queria agradecer e dizer o seguinte, que eu acho que a gente tem que ter um olhar aí de não julgamento, né, e não condenação, porque eu, por exemplo, estava tentando me imaginar se eu trabalharia numa instituição dessa. Eu não tenho condições. Então, se eu não tenho condições, eu fico imaginando o que passam... Eu não tenho psicológico, como dizem. Passam as pessoas que se predispõem a trabalhar. Então, é só um outro olhar que a gente tem que ter para isso daí, tá? Até semana que vem. A caridade, né? Valeu, Elaine. Valeu, Cláudio. Até a próxima. Até a próxima. Valeu toda a nossa equipe. Manhã Boa Nova está de volta nesta sexta com Vanessa Cavalcante. Eu volto no PA, sexta-feira aí às 17 horas. Grande abraço. Vamos que vamos. Você acompanhou Manhã Boa Nova.